Dai-me de beber desta fonte, Senhor. Vamos cantar. Dai-me de beber desta fonte, dai-me de beber do teu amor, inunda-me de paz e esperança, e fica comigo, Senhor. Dai-me de beber desta fonte, dai-me de beber do teu amor, inunda-me de paz, de esperança, e fica comigo, Senhor. Filhos queridos, amado povo de Deus, o Evangelho de hoje nos coloca exatamente esse princípio e essa disposição que eu e você deveríamos ter diante de Deus, das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E de modo particular, sabemos que do lado aberto, de onde jorra a água que nos dessedenta, o sangue que nos alimenta, somos chamados a dizer: dai-nos de beber desta fonte, dai-nos de beber do seu amor, inunda-me de paz e de esperança, fica comigo, Senhor. O Evangelho começa a nos dizer que depois de muitas parábolas, perguntaram a Jesus: por que falas em parábolas? E Jesus de fato é um contador de histórias. Jesus diz: a alguns foi dado o conhecimento do céu, a outros não. E diz algo ainda maior: a alguns que muito foi dado, e a outros será dado ainda mais, e aqueles que pouco têm, lhes será tirado o que têm. Nossa, como assim? Que injustiça, Deus? Não, não é injustiça. Aqui se trata de abertura à graça de Deus. Aqui se trata de quem há muito foi dado e acolheu essa fonte salvadora, essa fonte que regenera, esse alimento de nossa alma, que eu disse, a fonte que nos dessedenta, o sangue que nos alimenta, a Eucaristia. E Jesus vai explicar porque há muitos que olhando não veem. É impressionante, porque às vezes as coisas estão diante de nós, os fatos, os elementos, e nós não conseguimos ter, a quem fala de insight, aquele clique, eu chamo de discernimento, eu chamo do espírito, que não consegue. Eu vou até dar um exemplo, não sei se quem aqui joga xadrez, mas às vezes no jogo do xadrez, você tem o jogo na tua frente, é tua vez de mover a peça, o jogo está armado, mas há aquele que consegue enxergar o jogo, há aquele que não enxerga. Até num jogo de cartas, que não é errado, não é pecado, você vai entender. Às vezes você está com todas as cartas na mão para fazer um jogo, mas naquela hora, por alguma razão, não funcionou o tico e o teco. Se fosse num outro momento, puxa, está aqui, ó. Jesus está dizendo isso. Olhando não vem. O que é isso? É uma barreira dos olhos? Não, uma barreira do intelecto. É uma barreira que é movida por uma falta de discernimento, de percepção da realidade, de sagacidade da mente, de
percepção, de concentração, e aqui eu poderia eliminar um monte de elementos que pode te fazer ver e não enxergar, ouvir e não entender. Pois é, Jesus diz que isso aconteceu com ele. Jesus não falava em enigmas, as parábolas eram explicitadoras. O discurso de Jesus, se você olhar os discursos de Jesus, sempre foram muito simples, muito prático. Jesus, quantas vezes usou o elemento, ele foi dizer sobre o maior, pegou a criança. Jesus era muito didático. Foi falar do servir, lavou os pés. Jesus foi falar do reino dos céus, pegou um grão de mostarda. Jesus, ele tinha uma praticidade no discurso muito grande. Os discursos de Jesus são muito fáceis de ser compreendidos. Aí você vai falar, não consigo. Eu volto a dizer, pode não ser o momento, pode ser a falta do discernimento e uma vida no Espírito, mas Jesus também dá outro diagnóstico, e o diagnóstico de Jesus é de se levar em conta: ouvir com má vontade. Está aí a palavra. A má vontade, primeiro, seleciona o que a gente quer ouvir. O nosso ouvido é impressionante, a gente seleciona. Vai fazer discutir relação, uma DR. Começa a discutir relação, a mulher escuta aquilo que interessa, o homem também. Você seleciona. E quanto mais ferido, mais seleto fica o nosso coração inclinado para ouvir as coisas ruins. Escutou o que eu disse? Quanto mais ferido está a relação, parece que nosso ouvido fica na frequência do que o outro vai me criticar. Estou errado? É assim. Você fala um monte de coisa boa, mas como você está ferido, você fica ali, ó, vai sair. A algum momento pega aquilo. Tudo mais não fica sem importância. Jesus diz, na vida espiritual é a mesma coisa. No relacionamento com Deus é a mesma coisa. Uma coisa é nós ouvirmos bem, com boa vontade, com disposição. Senhor, eu estou disposto, eu me concentro para te ouvir, eu foco para te ouvir, eu dilato meu coração para ouvir, eu clamo Espírito Santo para te ouvir. Outra coisa é ouvir com má vontade. A má vontade, ela tapa os ouvidos, ela embaralha os olhos. E Jesus disse, aquela geração, e eu diria a nossa geração, é uma geração que escuta os apelos de Deus com má vontade. Qual é o problema? Isso provoca um endurecimento do coração, e impossibilita a nossa conversão e a nossa cura. Repito, porque aqui está o cerne. Essa má vontade, essa indisposição provoca em nós uma dificuldade de conversão e de cura em Deus. Está claro isso? Está respondido porque Jesus fala em parábolas? Percebemos essa má vontade e a gente tem que perceber. Ao mesmo tempo, filtros demais que a gente põe, ou um ouvido tendencioso. A má vontade também é um ouvido tendencioso querendo elogios. Um ouvido tendencioso que não aceita críticas, que não aceita correções. Dá-me de beber desta fonte, dá-me de beber desta água reparadora, dá-me de beber deste sangue restaurador. A primeira leitura. Tendo falado do Evangelho,
Veja a primeira leitura, que profundidade. Jeremias, no capítulo 2, quando o profeta diz com todas as letras: abandonaram a mim, fonte de água viva, e preferiram cavar suas cisternas. Repito, Jeremias que denuncia ao povo e a nós, de sermos pessoas de má vontade no ouvir, de má vontade no aprender. Somos discípulos de Jesus? Somos, mas de má vontade. Não basta ser discípulo. Eu posso ser padre, mas eu sou um padre de má vontade. Eu vou rezar uma missa de má vontade. Você já varreu a casa com má vontade? Quem já fez isso? Quem já fez um serviço com má vontade? Eu? Levanta as duas. Tem hora que você não está com vontade, você vai se arrastando. O que falta? Capricho, zelo. Na limpeza, você só limpa o meio, como diz os antigos, onde passa o padre. Você vai fazer comida, você faz qualquer gororoba lá, tudo tá bom. Você vai fazer alguma coisa, você faz assim, eu faço por obrigação. Má vontade. Isso a gente entende, porque a gente passa por isso. O problema é que a gente transfere isso para Deus, no discipulado. Eu sou um discípulo de má vontade. Gente, imagina, eu sou um padre de má vontade, eu sou um marido de má vontade, eu sou uma esposa de má vontade. Deve ser muito chato. Daí que as pessoas ficam enfesadas. Cuidado, uma pessoa muito enfesada dentro de casa, uma pessoa muito brava, ela não está bem com ela. Eu falava no rádio hoje e repito: há pessoas que se destroem, ela entra num estado de desconstrução interior, de ruína, e quer que os outros se arruinem também. Por quê? Porque o outro se arruinando comigo justifica a minha mesquinhez. Está vendo? Eu estou aqui, mas você está junto. Que uma pessoa escolha o seu inferno, quem sou eu para julgar? Mas obrigar que os outros vivam o seu inferno, o outro não aceite. Você quer? Viva do teu jeito, mas não me obriga a viver como você. É o dever teu. Má vontade é a palavra que vai ficar, e isso dificulta, gente. Um funcionário pode ser mandado embora por má vontade, por justa causa, é ou não é? Você percebe uma pessoa que tem má vontade? A gente percebe, não é só no trabalho, no dia a dia, nas coisas que a gente faz. Vamos jogar isso para Deus? A gente reza com má vontade, vai na missa com má vontade, lê a Bíblia com má vontade, batiza com má vontade, casa com má vontade. Sou discípulo de Jesus, nem aqui, nem na China, nem na Pirapora. Diz aí o texto, olha o que Deus diz ao povo: eu vos dei uma terra de pomares, eu lhes dei os melhores produtos, diz o Senhor. Vocês chegaram na terra prometida, e eu lhes dei todo o meu carinho. É Deus falando comigo e com você, você pode perceber. Eu lhes disse, eu lhes ensinei, porém, vocês cometeram um grande erro, um grande pecado. Pela má vontade, acrescento eu, abandonaram a mim, a fonte da água viva. Eu queria refletir isso antes de continuar.
Não é Deus que nos abandona, gente. Deus nos cerca de carinho e proteção. Olha para a tua vida. Seja sincero com Deus. Deus nos cerca de carinho e proteção. Desde o nosso ventre materno até hoje. E nós cometemos o erro. Abandonamos a Deus, a fonte da água viva, e tomamos a decisão de cavar nossas cisternas. Cito o que Jeremias cita: cisternas rachadas, defeituosas, que não conseguem reter a água. Abandonamos a fonte que é Jesus, a fonte da graça, da misericórdia nas suas 5 chagas, a fonte da Eucaristia, e preferimos fazer nossas cisternas. O problema é que a nossa cisterna está rachada, não para a água. Você põe e vaza, porque é defeituosa. Ah, mas eu tenho a minha fonte, eu me supro, eu me nutro, eu me basto. E o Senhor dizendo: que trabalho inútil é pegar água, colocar na cisterna e ela se vai, porque nós somos um vaso rachado. Por que trocar uma fonte límpida, cristalina, fonte de eternidade, por uma cisterna rachada? Má vontade. E isso é um empecilho para a nossa conversão e para a nossa cura. Amém.